e atrapalha o debate. Frente aos demais, de alguma maneira, a mesma há uma radicalização política muito forte e que atrapalha o debate. No fundo, porque depois de eleito, um governo, frente aos demais, vai de alguma maneira exigir convergências e divergências. É sempre assim. E acho que os partidos políticos não estão se posicionando frente a esse processo que é natural em qualquer democracia. E o Brasil é uma democracia forte, ao contrário do que alguns dizem por aí. É o terceiro maior eleitorado do mundo do ponto de vista da atividade eleitoral. Você tem eleições regulares muito fortes, eleições em vários níveis de governo, numa quantidade que não existe na maior parte dos países do mundo. Você tem um sistema eleitoral do ponto de vista da qualidade do voto, representada aí pela possibilidade ou não de adulteramento do voto, um sistema muito bom. Tem coisas muito boas no nosso tema, a respeito dos seus problemas. O Brasil não tem nenhum risco do ponto de vista democrático. Os partidos, na verdade, vão ter um pouco mais de juízo e se posicionar, porque quem ganhar no jogo da política haverá convergências e divergências. E a discussão atual não leva a isso, e é muito ruim, porque cria uma situação em que há, de fato, grandes pontos de interrogação sobre o que farão os partidos depois da eleição. A sociedade não tem órgãos que regularmente produzam informação e análise de políticas públicas, produção e análise independente dos partidos. Ao mesmo tempo, este é o terreno mais minado, pois é mais complexo, e também é mais minado porque, na verdade, o debate é mais difícil e não são oferecidos os dados mais claros sobre o que deve se fazer em termos de gestão e política pública para o eleitor mediano. Qual é o papel do Estado? O que vai fazer o Estado? Eu diria que, digamos, a Dilma é uma neodesenvolvimentista econômica e social que acredita menos na participação do setor privado nesse processo. A despeito dos três candidatos, a Dilma ser a mais estatista, não fiquem preocupados. O fato é que ela vai fazer mais parcerias com o capital privado. O ministro Palocci estará no lugar certo para resolver esse problema. É isso que vai acontecer. Não é muito bem definido quanto a isso. O que não está definido é de que maneira. Este é o ponto. Eu não tenho a menor dúvida que a Dilma vai envolver mais o setor privado do que o discurso corrente. Nenhum dos três falam onde será a gestão pública dentro do governo. Eu acho que você tem hoje o Ministério do Orçamento com algum planejamento e falta de gestão. Poderia ser um belo nome, fantasia para o Ministério. E, de fato, é isso mesmo que continua, inclusive, no governo Lula. Então, não tem a gestão, não tem um lugar específico mesmo nos programas. No governo do Estado de São Paulo, no qual o Serra foi governador, a gestão não teve lugar algum, efetivamente. No caso da Dilma, o que eu acho é que são duas coisas importantes que aparecem. Uma, o Vaz já ressaltou, que é a coisa do planejamento. Há uma sensação de que é preciso voltar a planejar. A Dilma se preocupa muito com isso, de fato tomou uma outra decisão no que se refere à infraestrutura para aumentar o planejamento. O PAC é um instrumento de planejamento. Ficam sempre me perguntando os jornalistas se a obra para o qual saiu a notícia, olha, isso é importante, mas tão importante é a sinalização do planejamento. O principal órgão de planejamento do governo Lula, de orçamento, é o Ministério do Planejamento, isso todos nós concordaríamos. Mas o principal órgão de planejamento do governo Lula é a Casa Civil. Estou nem dizendo com isso que não deva ser, isso é uma escolha institucional. Eles são eleitos, eu não, eles têm mais legitimidade do que eu. O planejamento por prioridade. Bom, precisa depois definir quais são as prioridades do governo. Uma segunda coisa importante do lugar da gestão é que o governo Lula fez uma opção, e que eu acho que é uma coisa muito provocativa, que nos leva a pensar um pouco nas nossas ideias e talvez nos nossos preconceitos, nós estudiosos da administração pública, que foi fazer uma gestão muito mais centrada na política pública. Veja, a reforma Bresser supõe um modelo de gestão mais integrado. Ao passo que o governo Lula, a gestão ela apareceu mais fragmentadamente e mais colada à política pública do que ela própria sendo uma política pública, a gestão. É isso que ocorreu no Bolsa Família, é isso que ocorreu em toda a área do Ministério da Educação. Aliás, várias áreas de bem-sucedidas de gestão daquela política pública, usando tudo aquilo que o PT diz que não pode usar porque
é pecado. Indicadores, monitoramento, gestão por resultados, tudo isso. Se olhar o Bolsa Família, o IDEB, essas políticas estão mais próximas do ideário da reforma Bresser do que dos inimigos da reforma Bresser. Há um lugar para uma ideia de gestão mais integrada que faltou ao governo Lula. Mas colar mais as políticas públicas, como fez o governo Lula, é algo que a gestão FHC, a reforma Bresser, se equivocaram ao não fazer, na minha opinião. Se equivocaram muito ao não fazer. Então, acho que ali há uma qualidade e que deve se expressar numa próxima gestão Dilma. A senadora Marina não precisa pensar nisso porque ela está concorrendo à eleição para marcar algumas ideias. Não sei se vocês sabem, democracia não é apenas uma contagem de votos, né? Democracia, se for lembrar o Jürgen Habermas, em parte é deliberação e debate. E eu acho que com isso ela cumpre um papel muito importante, que num certo momento o PT cumpriu e hoje não cumpre mais. Sabe? De fato, a profissionalização do Estado brasileiro desde 88 só tem melhorado, não piorado. Há, como vocês já perceberam, aí um tema importante da eleição, que é a ideia segundo a qual o governo Lula foi marcado por um enorme aparelhamento do Estado. Acho que em parte isso é verdadeiro, em parte não é. Acho que é um outro ponto importante, que é a forma de organização e os modelos de gestão do Estado. E aí, quer dizer, os documentos são muito evasivos, digamos assim. A Dilma tem um programa de governo para isso, chama Lei Orgânica da Administração Pública Federal. O que a gente pode olhar, vem dos governos estaduais do lulismo, eles são muito avançados do ponto de vista das organizações da gestão pública. A Bahia tem mudado bastante a gestão da saúde, em termos de PPP, organizações sociais, usado inclusive um leque diferenciado de instrumentos. Sergipe tem feito um processo de reorganização estatal muito interessante. O Acre já tem usado organizações similares, organizações sociais. Pernambuco, toda a gestão educacional é uma gestão por desempenho. A questão aqui é o inverso da nossa história federativa do ponto de vista da administração pública. Porque a nossa história federativa de administração pública significou que a excelência estava no nível federal e no plano subnacional a excrescência. Como é que você exporta dessas experiências de estados para o governo federal? Porque não é exportar no sentido que o governo federal não tem tecnologia. O governo federal é muito mais preparado do que a soma multiplicada por 10 de todos os estados da Federação Brasileira. Tem as melhores carreiras, tem os melhores profissionais, os melhores salários, tudo isso. Só que a resistência interna ao governo federal é o grande problema. As tarefas colocadas no curto prazo vão ter o maior obstáculo na gestão pública, e aí o governo tem que governar. Todos sabem que a questão federativa é muito importante para o governo federal. O que o governo federal descobriu é o seguinte, que as políticas públicas, e ele é o responsável último por elas, por várias delas, sobretudo na lógica dos sistemas, impactam na implementação dos governos subnacionais, em particular no governo municipal. Então, o que é interessante notar é que a questão federativa se torna hoje um grave problema, porque não pela distribuição de poder da federação, mas que o governo federal cada vez mais precisa para o seu próprio desempenho governamental dos estados e municípios, em particular dos municípios. Mas eu acho que o nó, na verdade, desse tipo de intervenção está em três coisas. Primeiro, na capacidade de gestão dos municípios. O segundo ponto tem a ver com a questão regional, que não é mais dos 5 regiões, né? Você tem hoje um imbricamento entre as regiões. O Ministério da Integração Nacional, quando Tânia Bacelar estava lá, fez um mapa muito interessante nesse sentido. Hoje você tem uma macro-regionalidade diferente daquela que o IBGE definiu na década de 40. E precisa ter uma ação regional mais clara no país. Sobretudo porque ela tem um impacto muito grande no desenvolvimento econômico do país. A regionalidade, ademais, tem muito a ver aí, digamos, com as regiões metropolitanas também. Porque, de um modo ou de outro, por vias muito enviesadas, o Brasil caminhou para fortalecer as políticas urbanas nos últimos anos. Eu digo vias muito enviesadas no seguinte sentido: isto teve mais a ver com fatores exógenos das políticas urbanas do que com fatores endógenos. Exemplos, professor, são os parques, as Copas do Mundo, as Olimpíadas, uma série de coisas que colocaram a questão urbana no centro da agenda sem que ela tivesse poder para fazê-lo.
Não por acaso, boa parte das políticas urbanas, aqueles que deveriam estar, que seriam os comandantes das políticas urbanas, não comandam essas políticas. Um terceiro tem a ver com a lógica dos sistemas de políticas públicas. Vejam, há uma tendência que qualquer candidato hoje defenderia, o Serra mais ainda, porque ele teve um papel muito importante num desses temas, de pensar as políticas públicas brasileiras por sistemas. Então o SUS, depois vem o SUAS, que nem lei na verdade, que existe a LOAS, o SUAS é metafísico, mas funciona. E agora, com a emenda 59, é obrigatório, com o Plano Nacional de Educação, se criar um sistema de educação. E há uma ideia de que todas as políticas públicas vão caminhar para a lógica de sistemas. Eu diria primeiro que eu acho que isso faz um certo sentido, que os sistemas organizam a relação de autonomia e interdependência entre os entes federativos, por aí em grande medida. Mas só faria duas observações importantes. Primeiro, os sistemas não podem ser simplesmente copiados um do outro. O sistema é setorial e haverá algumas prioridades setoriais para o próximo governo e haverá algumas prioridades, de certa maneira, intersetoriais. No programa da Dilma, Coisa da Juventude, é claramente um tema intersetorial. Eu não tenho a menor ideia ainda do que fazer em relação a isso, esta é a verdade. Mas o diagnóstico é correto do ponto de vista de que algumas prioridades não podem mais ser desenhadas simplesmente pela forma setorial. Isso ela está certo. O último ponto federativo, terminando essa questão, tem a ver com o papel dos governos estaduais nesse processo. Quer dizer, o governo federal não terá capacidade, por mais brilhantes que sejam nossos tecnocratas federais, por mais brilhantes que sejam assessores do Serra, da Dilma, da Marina, capacidade de fazer coordenação de todas as políticas públicas lá de Brasília. Grande parte das políticas públicas seriam mais bem coordenadas se a União repassasse o poder de coordenação aos Estados. Obviamente, eu teria que admitir que a maior parte dos Estados não está preparada ou não quer assumir esse poder de coordenação. Mas não tem jeito. Segurança pública coordenada pelo SUSP, basicamente de Brasília, não dá. Por isso que eles fizeram, faz uma coisa em 3 estados e pronto. Por isso que eles fizeram. É o sistema de segurança pública para 3 estados da federação. É isto. E um deles vai virar modelo para o resto, que é o Estado do Rio de Janeiro, na verdade. Então, acho que aí é preciso pensar como é que a União cria incentivos, como fez com o PAB, com o Fundeb, uma série de incentivos de coordenação, para que os estados entrem nessa história. Se não fizer isso, não vai dar conta disso. Porque o que as pessoas não perceberam é o seguinte, os eleitores daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vão querer mais e não menos políticas públicas. A grande pergunta, o que se deve controlar na gestão pública brasileira? Acho que essa é a pergunta não respondida pelos políticos, pelos partidos e pela própria sociedade. O que se deve controlar na gestão pública brasileira? Porque no fundo, e aqui termino, eu acho que o grande dilema para quem foi eleito como juiz da gestão pública, se for resumido de uma forma muito sintética, é como melhorar o desempenho ao mesmo tempo que se aumenta a democratização do Estado. Pessoal, mas faça as duas coisas juntas. É o que todos sonham. Mas não é tão simples. É como ao mesmo tempo melhorar o desempenho e aumentar a democratização do Estado brasileiro. Honestamente, os 3 candidatos estão antenados com isso. Seriam defensores dessa junção das coisas. Mas eles não estão apresentando claramente como juntar essas coisas. A Maria, na verdade, apresenta de uma forma mais ideal e um pouco choque de realidade. O Serra apresenta muito pelos fatores contingentes do processo eleitoral, o que não ajuda muito. E a Dilma, na verdade, tem uma consistência maior por ser governo. Mas quando ela é governo, no fundo, a consistência significa que o que está dando certo está sendo iluminado, para lembrar o poema do Brecht, e o que está dando errado fica nas trevas, não se vê. Então, eu acho que o debate eleitoral deveria ajudar, no fundo, a descobrir como, no próximo mandato, fazer uma combinação mais virtuosa entre desempenho e democratização do Estado.